Jardim Camões, a Casa Garden, o cemitério protestante e ali em frente a igreja de Santo António. Tudo isto faz parte do núcleo primordial da chegada dos portugueses no século XVI. É um local cheio de história, de histórias, de lendas e de mistérios. Podemos começar ali pela igreja de Santo António. Apesar de estar longe da imponência das ruínas de São Paulo, de Santo Agostinho ou mesmo de São Lourenço, esta igreja reserva para si a honra de ter sido a primeira a ser construída em Macau. Começou por ser uma pequena ermida, construída em madeira em 1558, que desapareceu por completo, sem deixar vestígios, depois de ter sido consumida por um incêndio. Aliás, esta igreja que hoje vemos nada tem a ver com a estrutura original. De facto, nunca um templo de Macau, e não sei se mesmo em algum lugar, sofreu tanto ao longo dos séculos. Que se saiba, foi arrasada por uma sucessão de incêndios que a destruíram até aos alicerces. Só no século XIX foram 4. O último restauro que a igreja sofreu foi em 1930. E o que resta do original é apenas aquele cruzeiro em granito que se eleva ali no canto do adro. Mas se temos aqui esta estranhíssima sucessão de sinistros que foram destruindo ao longo dos séculos esta igreja, aqui, bem perto, temos outro mistério, o mistério do jardim. Durante séculos, historiadores e literatos deladiaram-se sobre uma questão. Teria o poeta Luís Vaz de Camões estado em Macau e escrito os Lusíadas sentado aqui nesta gruta? Durante séculos houve quem duvidasse e o enigma manteve-se até ao século XXI. O primeiro a dissipar dúvidas foi o historiador Hermano Saraiva em 1997. Dos factos da vida de Camões, que com maior segurança se podem estabelecer, é o de que ele teve a sua vida ligado durante um período a estes penedos a que hoje se chama a Gruta de Camões. Vem para aqui e vem na qualidade de provedor dos órfãos. Está, portanto, aqui. Isso pode-se estabelecer com rigor, porque quem o nomeia é o Dom Francisco Coutinho, mas ele só vem depois de ter escrito aquela ode introdutória aos colóquios do Garcia de Horta, portanto vem em 1563. E como é um triênio, está aqui até 66 ou 67. Ora bem, está aqui como um português pode estar em Macau nessa altura. Significa isto que em 1565 ainda os portugueses têm que viver nas naus, o que não admira nada. Como todos sabem, milhões de chineses viveram aqui no Porto Interior, naqueles barcos, naquelas lorchas coladas umas às outras. Era aí que se vivia. E era aí que a maioria dos portugueses viviam. Poucos tinham o privilégio de poder ter uma cabana em terra. Camões subiu aqui a ladeira, estava lá embaixo em Patane, subiu a ladeira, ele era funcionário permanente, os navios portugueses iam-se embora, e penso que aqui, entre estas pedras, ele estendeu a sua rede. Queria dizer isto. Há um soneto mal conhecido, cujo incípide é "Sustenta meu viver uma esperança", em que ele descreve com toda a minúcia a sua vida aqui, entre estas lajes frias e hostis. Como ele diz, só acompanhado dos silvos de uma pedra. Mais tarde, a opinião do historiador seria corroborada por Eduardo Ribeiro, um jurista que publicou estes 2 livros sobre o assunto.
Neles, aduz, baseado em fontes sólidas, argumentos aparentemente definitivos em favor da tese da passagem do grande debate nacional por estas terras do Extremo Oriente. Aparentemente fica resolvida a polémica do Jardim Camões, ou Pakap-Chau, como é chamado pelos chineses. Pakap-Chau quer dizer o Jardim das Pombas Brancas, não tem qualquer referência a Camões, mas disse que seria um poeta que dava de comer às pombas neste jardim. Pelo menos é o que diz a tradição. Mas se esta polémica está encerrada aqui mesmo ao lado, temos outra. A Casa Garden é o único exemplar residencial do século XVIII de Macau que resistiu à destruição. Não se sabe quem o construiu, nem oficialmente com que fim. Aparentemente, toda a área em que se encontra este edifício pertencia ao abastado médico, cirurgião e comerciante Manuel Pereira. Tão abastado era que dizem que o soalho da sua casa se dobrava ao peso das toneladas de prata que possuía guardadas. Mas o médico nunca aqui viveu. Embora nos registros conste que Manuel Pereira alugou a Casa Garden à Companhia Britânica das Índias Orientais, a verdade parece ser outra, bem diferente. Quem teria construído de facto este edifício em 1770 terá sido a própria Companhia Inglesa, para aqui alojar a Comissão dos Sobrecargas, ou seja, o departamento encarregado de gerir a atividade dos traficantes do ópio que se movimentavam sob a alçada da Companhia Majestática Britânica. Mas porquê tudo isto? A resposta está no facto de não ser permitido a estrangeiros a posse de casas, terrenos ou empresas em Macau. Assim, o mais provável é que o médico Manuel Pereira apenas tenha aceito ser o nominal proprietário desta casa, dos jardins que a envolvem e do pequeno e encantador recanto que é conhecido como Cemitério Protestante de Macau. A verdade é que todo este conjunto pertencia de facto à Real Companhia Britânica das Índias Orientais. As origens da Casa Garden repousam na lenda. As origens deste cemitério têm a ver com um drama pessoal. Um drama pessoal, mas que porém ficou para a história. Prende-se com a história pungente do primeiro missionário protestante na China, Robert Morrison. Robert Morrison era um missionário de origem escocesa que veio para o Oriente como intérprete da Real Companhia Britânica das Índias Orientais e que ficaria famoso por ter sido o primeiro a traduzir a Bíblia para chinês. A sua presença era naturalmente mal vista pela Igreja Católica. No entanto, a pressão exercida pela Inglaterra sobre as autoridades eclesiásticas de Macau obrigou estas a tolerarem não só a sua presença, mas a permitir também que exercesse as suas atividades de missionário protestante. No entanto, a Igreja Católica apenas esperava o pretexto conveniente para conseguir expulsar Morrison de Macau. Esse momento, aparentemente, surgiria em 1821, quando a mulher de Morrison sucumbiu a uma doença tropical. Subitamente, o missionário viu-se nos braços com o cadáver da mulher, sem a poder sepultar, porque a diocese proibia o enterramento de protestantes nos cemitérios católicos de Macau. Quem lhe valeu foi a Real Companhia Inglesa, que comprou este terreno que ficava junto às antigas muralhas da cidade e não era por isso nem português nem chinês. Depois de vários dias de aflição, o missionário escocês podia finalmente sepultar o corpo da mulher. E assim nasceu o cemitério protestante de Macau, este delicado recanto que ficava então à sombra dos Penedos de Camões.